Glória a Deus. Livro de 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Diga-se de passagem, está falando aqui espírito em letra minúscula. Logo reponta para o espírito do homem. E nós sabemos que falar do Espírito Santo ou dos dons do Espírito Santo é um assunto inesgotável. É um assunto maravilhoso e que não há limitações para dialogar, se falar, se pregar acerca do Espírito Santo ou então dos dons do Espírito Santo. Sabemos que é o Espírito Santo do Senhor que está atuando em favor da sua igreja. E lá em 1 Coríntios 12, verso 8, 9 e 10, fala acerca dos 9 dons do Espírito Santo. Todos eles não controlados pelo homem, mas travados pelo homem ou não, dependendo então daquele que deseja, daquele que busca, daquele que se dedica para não perder a comunhão. Porque a manifestação dos dons do Espírito Santo, ela obedece esse princípio. O primeiro é desejar. O segundo é buscar incessantemente, não especificamente um dom, mas todos os dons para que na hora de Deus, na hora que Deus quer, haja a manifestação para aquilo que for útil, como a própria palavra explica, exemplifica. E o terceiro princípio é se dedicar, continuar na comunhão para não perder essa companhia maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Nós temos os 9 dons do Espírito Santo, que são eles os dons que falam, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento. Nós temos também os dons que operam, dons de milagre, dons de cura e o dom da fé. Nós temos também os dons que falam, que são profecias, línguas e interpretação de línguas. E nós temos aí diversos exemplos na palavra do Senhor, da atuação específica do Espírito Santo, da sua operação e assim por diante. E nós vamos entender que muitas vezes, quando achamos ou pensamos que é uma manifestação do dom do Espírito Santo, é o próprio homem que fala. E aqui podemos entender que são várias as vozes que falam no nosso meio. E aqui vamos contextualizar, vamos trazer 8 vozes. A primeira voz é a voz da carne, né? Quando o próprio homem fala coisas de si mesmo. A segunda voz é a voz do mundo. Muitas vezes a voz do mundo fala muito alto, fala mais alto, convencendo o homem então a desviar-se. E a terceira voz é de uma outra pessoa, de uma segunda, de uma terceira e assim sucessivamente. E a quarta voz, a voz dos sonhos, porque quando Deus dá os sonhos, logo nós entendemos que os sonhos não podem ser impedidos e Deus tem a sua maneira de falar e fala também através de sonhos. A quinta voz, a voz dos profetas. E para sabermos se o profeta é de Deus, se o profeta não é de Deus, se a profecia é de Deus, se a profecia não é de Deus, sempre devemos confrontar com a palavra do Senhor. Nunca, jamais fecharmos o amém, porque toda profecia ela pode ser revertida, a exemplo do Ezequias, do rei Ezequias, que teve lá mais 15 anos de vida, quando então o profeta disse que ele ia morrer em seguida. E Deus reverteu aquela situação, mesmo que a profecia seja de Deus, digo aqui, ela pode ser mudada em meio à oração, para o seu benefício e para o nosso benefício, é só apresentarmos a Deus. Portanto, nunca feche o amém. A sexta voz, a voz dos líderes. Todos os líderes, eles devem ser obedecidos, desde que eles estejam na direção de Deus, desde que eles estejam na graça de Deus, desde que eles estejam debaixo da orientação de Deus. Trago aqui um exemplo
Quem foi o Adolf Hitler? Foi um líder, um grande líder, uma grande autoridade. E a voz do líder, na voz dele lá, arrebanhou muita gente. E ele era um líder do mal. Então, nem sempre os líderes devem ser seguidos. Devem ser seguidos, sim, enquanto estiverem debaixo da graça de Deus. Aleluia! E se saírem, nós, como cristãos, temos o dever de trazê-los de volta para a graça em meio à oração. Louvado seja o nome do Senhor. A outra voz, a sétima voz, a voz do diabo. E para saber a voz que está falando, a melhor situação, a melhor coisa, a melhor direção é sempre confrontar com a palavra de Deus. E a oitava voz, a voz do Espírito Santo do Senhor. Observe que quando o homem dá liberdade, o homem ele desfruta das bênçãos de Deus. Quando ele dá a liberdade ao Espírito Santo de Deus, ele pode desfrutar de muita bênção. O homem tem essa capacidade. Por isso que aqui, no versículo 32, aparece o Espírito em letra minúscula. É o homem, é a capacidade do homem que tem de travar por algum tempo a manifestação ou não, o agir de Deus ou não, até que esse mesmo homem venha a ser substituído. Todo e qualquer homem, líder que está na frente de um trabalho de Deus, ele deve dar liberdade ao Espírito Santo de Deus para que a igreja cresça, para que o nome do Senhor cresça, para que o nome do Senhor se manifeste, para que aumente a fé e ele, o Senhor, venha a ser glorificado. E está na mão daquele que está na frente dar liberdade ou não. E quando não dá liberdade, temos aí a permissividade de Deus para que aquele homem se mantenha por ali algum tempo até ser substituído, se assim é a vontade de Deus que haja crescimento. Deus fala que ele transmite no espírito do homem. Deus fala que ele transmite lá dentro da razão do homem. É o espírito do homem que deixa fluir ou não. Deus nunca fala na emoção, sempre fala na razão, testificando com a palavra do Senhor. Nunca o Espírito Santo está sujeito ao homem, mas sim à sua manifestação. Glória seja dada no nome do Senhor. Ora, onde já se viu dizer que o Espírito de Deus está sujeito ao homem? Não, nunca, jamais. E as coisas acontecem nesta terra, ou dentro das igrejas, por permissividade de Deus. Aleluia. Mas nunca o Espírito Santo está sujeito aos homens, e sim a manifestação do Espírito Santo de Deus. É o homem que trava, impede, ou então deixa fluir o Espírito Santo de Deus. Por isso que o homem precisa crucificar o seu eu, como está lá escrito em Gálatas capítulo 2, versículo 20, estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O Paulo diz, não faço mais a minha própria vontade, mas faço a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus, muitas vezes, não é muito fácil. Ir contra o trivial, ir contra a normalidade, muitas vezes ir contra o impossível, outras executar e falar aquilo que Deus manda, obedecer, mesmo que isso venha confrontar muitas ideias, confrontar muitos, mas sendo a vontade de Deus deve ser ela preservada, executada. Não importa o quadro, se Deus falou, se Deus se manifestou, deve ser feito contra tudo, e mesmo que seja contra tudo,
Se essa for a vontade de Deus, assim deve ser feito. É por isso que a Bíblia diz, no texto 12, verso 8 e 10, acerca dos dons do Espírito Santo, e lá no capítulo 14 de 1 Coríntios 32, que o Espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios homens. Deus quer se manifestar de uma maneira grande, extraordinária, com a palavra da sabedoria, com a palavra do conhecimento, com o discernimento, com milagres, com curas, com o dom da fé, com profecias, com línguas e interpretação de línguas, no meio da sua igreja, de uma maneira extraordinária, para alavancar a igreja e o nome de Jesus ser glorificado. Está no homem. Deus deixa claro que o livre-arbítrio é uma condição humana. Está no homem. Deixar Deus agir para crescer ou impedir, então, o agir de Deus e não o crescimento. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor está me dizendo, ela confirma que está no ser humano deixar Deus agir ou não. Claro que aqui nós estamos falando da manifestação do Espírito Santo, porque Deus não está sujeito a homem nenhum, muito menos o seu maravilhoso Espírito, ou então o Deus Espírito Santo. Receba essa palavra em nome de Jesus.